Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos complementares para o Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, depois de fazer um balanço da Bolsa Brasileira em janeiro, hoje a gente vai aproveitar os resultados da última Investment Manager Survey, é um levantamento conduzido aqui pelo Núcleo de Estratégia, que fala com mais de 115 gestores de fundos brasileiros e estrangeiros, para tentar entender um pouco do sentimento desses investidores com a Bolsa Brasileira, setores que mais se destacam, entre outros pontos. O Daniel Gever, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA, vai comentar esses takeaways da pesquisa e trazer, além dos seus destaques, um pouco da percepção dos investidores com base no último roadshow que ele realizou pelo banco nos Estados Unidos. A gente vai, por fim, também mapear algumas oportunidades para o investidor que quer aproveitar um posicionamento em bolsa. Muita coisa para falar, tudo bem? Gever, bem-vindo. Opa, obrigado pela oportunidade. Boa. Acho que, em linhas gerais, para a gente começar, eu queria perguntar qual que é o mood geral desses investidores com a Bolsa Brasileira. A gente vem com um certo otimismo aqui nesse início de ano e perguntar de forma complementar se você sentiu uma diferença grande quando a gente olha investidor brasileiro e investidor estrangeiro. Não, acho que uma boa pergunta para começar. Sim, tem diferença. O estrangeiro está um pouco mais otimista do que o local com a bolsa. A gente faz essa pesquisa e basicamente essa pesquisa hoje virou referência do mercado. Então, sempre mais de 100 gestores, tem 80 bilhões de dólares sobre gestão das pessoas que respondem. A gente pergunta, 0 você está pessimista e 10 você está otimista, como é que você está? O low, né, o menor número foi a da pesquisa de novembro, que bateu ali 5,6. Agora a gente está chegando, a gente voltou para o 6, só que daí quando você vai olhar dentro dali, o estrangeiro está com uma nota acima disso. E a gente pergunta pro estrangeiro e pro local, você está neutro, positivo ou negativo com Bolsa Brasil? 56% dos estrangeiros estão positivos, enquanto que mais ou menos uns 25 a 30 dos locais estão positivos. Então, dá para ver claramente que o estrangeiro está um pouco mais positivo. E aproveitando esse gancho do estrangeiro, eu queria te perguntar quais foram os principais tópicos, que perguntas esses estrangeiros trazem para a gente, aqui pegando como parâmetro o último roadshow aí nos Estados Unidos, e perguntar também se o contexto macro se sobrepõe completamente ou se o gringo quer entender, tem interesse também em conhecer melhor algumas dinâmicas micro setoriais aqui. Acho que esse foi o melhor roadshow que eu tive da última década, em termos de diferença de perfil de clientes, a gente expandiu o mercado. Acho que um dos receios, né, a gente teve um pouco um complexo de vira-lata, chegou lá em novembro, dezembro, um pessimismo, daí começou a perguntar, o Brasil é investable, né, o termo em inglês, né, nesse sentido, e acho que a conclusão é, o estrangeiro sim está olhando, o que chama a atenção dele? Chama a atenção dele porque acho que o sinal amarelo que acendeu para ele olhar lá foi, o Brasil foi um dos piores mercados em dólares em 2024, que é o 35% em dólares arredondando. Só que ao mesmo tempo, a Bolsa chegou batendo nos menores níveis de valuation. O valuation, na nossa cabeça, ele funciona em extremos. Então, se pegar assim, o que é a média da Bolsa Brasileira historicamente? A média da Bolsa Brasileira historicamente é ao redor de 10 vezes e meia lucro. No final do ano, a gente bateu próximo de 6,5 e o mínimo histórico nosso foi 6 vezes. Ou seja, a gente estava negociando a quase 2 desvios padrões abaixo da média histórica. E daí o que isso faz? Isso traz um tipo diferente de investidor olhando a bolsa. Isso meio que foi refletido na nossa agenda até de reuniões nos Estados Unidos. Começou a entrar no radar. Geralmente a gente vai fazer um roadshow, a maior parte dos investidores que pega a reunião é um gestor de mercados emergentes, depois o cara de Latam e alguns hedge funds. Agora começou a ter gestor de fundos globais, gestor de fundos de valor, inclusive até gestor de deep value funds. Pessoal comentando, 2 anos atrás foi Turquia, ano passado foi Argentina, será que o Brasil vai ser o play que ficou muito barato nesse momento? Então, valuation chegou num extremo,
Agora, depois dessa leve alta que a gente teve, está um pouquinho acima de 7 vezes, ainda é cerca de um desvio e meio abaixo do histórico. E, em geral, sim, o pessoal procura alguns cases bottom-up, mas se falar assim, o call que está todo mundo olhando é: será que o Brasil pode voltar à média? Será que o ciclo econômico que está à frente de nós pode voltar e ser a média do que foi? Ler exemplos do mercado: a Argentina começou, teve uma guinada, Estados Unidos teve uma guinada, será que eu consigo refletir isso no Brasil? Então essa é uma das perguntas que o pessoal testava as hipóteses lá no Roadshow. Certo, acho que macro se sobrepõe então, mas ainda tentando aprofundar em setores, há algum consenso para esses investidores? Onde que a turma está mais otimista e quais setores que eles preferem evitar nesse momento? Tá, eu vou falar do survey especificamente, e você vê que tem uma dissonância entre estrangeiro e local. O setor preferido nessa nossa pesquisa continua sendo utilities. Mas por quê? Porque Rio de Janeiro tem um overrate, 84% dos gestores respondendo às pesquisas estão overrate, uma alocação acima da média em utilities. O segundo setor preferido do survey como um todo é o setor de bancos. O terceiro é o setor de financeiro que não bancos, então empresas de bem de capital, de seguros e outros. O quarto setor, oil and gas, petróleo. E o quinto setor teve uma mudança essa vez. Saiu shopping center, acho que talvez um pouquinho do receio da desaceleração potencial do consumo, e entrou construção civil, principalmente os players de baixa renda. Então, esses são os setores preferidos na pesquisa. E daí quando você olha assim em termos de o que o estrangeiro e o local tem comunalidades, diferenças, o estrangeiro gosta muito de setor industrial. Porque ele tem um call de Embraer, de WEG, depois quando a gente falar de nomes específicos, e também ele prefere o setor financeiro mais do que o local, na média. Quando eu vou para o outro extremo da equação, que setores que ainda estão com alocação abaixo da média, em votos, setor de consumo, setor de educação e o setor de siderurgia e mineração. Esses foram os setores que os investidores votaram como abaixo da média. Boa. E quando a gente olha para a tendência de lucros, como é que esses investidores se dividem entre otimistas, neutros e pessimistas, olhando aí principalmente temporada de balanços? Aqui a gente, né, quando a gente sempre vai conversar de bolsa, a gente fala dos 4 pilares, né? Valuation, posicionamento, macro e tendência de lucro. Na sua pergunta de tendência de lucro, eu concordo com a resposta dos investidores. Assim, o número aqui exato, né? Perguntar quanto você acha que está realista, né? Que não tem nem viés para cima e para baixo, foi 44%. Só 11% acha que as estimativas estão conservadoras, ou seja, tem revisão para cima, e 41% acha que as estimativas estão agressivas, ou seja, tem uma revisão para baixo. A gente até soltou um relatório essa semana mapeando revisão de lucro da Bolsa. E o que a gente tem visto o que é a Bolsa, né? Eu sempre comento isso. 1/3 commodities, 1/3 sistema financeiro e 1/3 doméstico. Onde é que está o risco da Bolsa ainda? É nos calls domésticos. A gente viu revisando cerca de 5% para baixo no primeiro mês do ano, em janeiro, a parte doméstica da economia. Eu acho que vai revisar um pouquinho mais agora nos próximos 2 meses isso. Setor financeiro está próximo da estabilidade, setor de commodities está levemente positivo. Temporada de resultados, na média, assim, só 4% das respostas acham que a temporada vai ser positiva e levar a uma revisão positiva de lucros. A maior parte acha que vai ser positiva sem revisão ou neutra também sem revisão. Então, acho que é uma temporada que ela é ok. A gente até tirou, né? Se você olhar na última linha, o lucro vai cair ano contra ano por causa da marcação do dólar no final do ano e por causa dos commodities um pouco mais baixo o preço realizado no quarto trimestre. Mas a parte doméstica ainda cresce duplo dígito, tanto receita, EBITDA e lucro. Então é uma temporada ok, mas não vai levar a revisão positiva. A gente acha que ainda tem uma leve revisão para baixo de lucro e concorda aqui com os resultados da pesquisa. Boa. Deixando um pouquinho de lado a pesquisa e voltando a falar do Roadshow, quando a gente pega esse cenário global com política tarifária de Trump, que deve acarretar um cenário mais inflacionário nos Estados Unidos, uma manutenção dos juros no patamar atual, que é um patamar relativamente alto, isso tudo, como afeta a Bolsa brasileira, o apetite em relação ao Brasil, né? Considerando uma perspectiva de fluxos ali para Estados Unidos, e
considerando uma cesta de emergentes, como que esses investidores posicionam o Brasil frente a outros pares aí que a gente tem? Acho que assim, o melhor cenário para mercados emergentes é uma combinação de o dólar fraco, então DXY, né, que é a principal métrica que se monitora, então ele chegou a bater 110 e começou a voltar um pouquinho, e se o Fed vai cair juros, aqui até no survey, aqui na pesquisa, o pessoal acha que vai estar mais próximo da estabilidade. Só que tem vários países de mercados emergentes e diversos da América Latina que aceleraram muito a alta de juros ano passado e no anterior e que tem espaço para cair juros nesse quesito. Então, acho que está tendo um pouco de com essa dólar batendo no topo, um pouquinho de olhar em países que ficaram para trás, em países que underperformaram no passado. Então está tendo meio que os laggards, né, os retardatários estão performando bem. Então um feedback no Roadshow é interessante, quando eu converso com gestores de mercados emergentes, a Índia foi um destaque muito grande até setembro, outubro do ano passado. Chegou a bater quase 23, 24 vezes lucro. Começou a revisar um pouquinho para baixo a estimativa de lucro. O investidor tirou um pouco de peso e começou a realocar em outros mercados. Então, acho que isso ajuda um pouquinho aqui na Bolsa. Entrou no ano 7 bilhões de reais já de estrangeiros. É um valor relevante, mas ainda é concentrado ali numa posição ali do setor de mineração e em setor financeiro. A gente acha que tem chance de ter mais fluxos para mercados emergentes ao longo do tempo, até no survey. Basicamente, os estrangeiros, quase 75% dos estrangeiros falaram assim, sim, esperamos que tenha aumento de fluxo para o Brasil, ou por causa de aumento de alocação dentro de mercados emergentes, ou porque vai entrar dinheiro na categoria de ações para mercados emergentes. Um pouco diferente do local, tá? O local, a gente tem aquele semanal, a gente divulga um relatório, né, que é o Market Data Monitor, e nesse dado está saindo cerca de 8 bilhões de reais na indústria de fundos de ações ativas no acumulado ano. O que acontece, né? A dinâmica, como é que funciona a mecânica? Auge do pessimismo em dezembro, você pede um resgate do fundo, o fundo leva D30, D60, D90. Então a gente está vendo esse movimento que está acontecendo agora, meio de fevereiro, eu acho que tem um pouco ainda para acontecer até março, ali, abril, para limpar essa questão de revisão de lucro, limpar essa questão de posicionamento de mercado. Perfeito. Você comentou que investidores projetam ali uma manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Como que eles estão olhando para a economia brasileira, se a gente considerar aí tanto taxa terminal da Selic, pensando em fim de ciclo, atividade e outros pontos aqui da economia local? Aqui na pesquisa a gente perguntou, né, como é que você espera que a curva de juros termine o ano, né, a curva longa. A gente usa geralmente a curva de 10 anos porque é onde tem a maior correlação com a bolsa, né, correlação inversa. A resposta ainda não é tão boa. 75% dos investidores espera que a curva termine acima de 13%, a curva de 10 anos. Assim, para alimentar o mercado, isso é curva nominal. Para que tenha um fluxo de bolsa direto, você deveria ter uma curva indo em direção ali 10, 11% nessa direção para dizer assim, vamos entrar num ciclo novo. Aqui o Itaú, né, o call do time de economia, ele espera que os juros vá a 15,75%. Acho que tem até no mercado, hoje as digitais estão precificando um pouco menos que isso, mais próximo de 15%, mas o Itaú espera que ano que vem o juro volte e caia para ao redor de 13%. Então, bate um pico para ajustar a inflação, voltar a inflação à meta e depois ela pode voltar a cair. Mas ainda não é o cenário que a gente viveu de euforia, que era uma curva de um dígito, né, simples nesse sentido. Boa. E para fechar, Guevara, fazendo aquele tradicional exercício de stock picking aqui que os ouvintes gostam, se a gente tentar fazer um match entre papéis que apareceram muito na pesquisa e que também figuram naquela carteira ampliada que vocês montam aqui, quais seriam os nomes? Então, eu até vou mencionar a pesquisa, daí eu faço um link com o que a gente tem. Os 5 papéis mais votados foram Sabesp, Equatorial, Eletrobras, Suzano e Itaú. A gente gosta muito do tema de infraestrutura,
eu sempre faço a pergunta, né? Você gosta de NTN acima de 7%? Eu gosto. Então, por que não comprar uma utility, um call de infraestrutura que te dá 13, 14, 15% de taxa interna de retorno real, que se você adiciona a inflação, você tem quase um retorno de private equity potencial próximo de 20% de retorno nominal, com um risco menor, porque é protegido por inflação no longo prazo. Tem que pensar, né? Ações são ativos reais e proteção por inflação no longo prazo. Então, a gente continua achando que infraestrutura é interessante, concorda com esses temas, né, Sabesp e Equatorial. Aqui, eu acho que o setor financeiro, aqui na pesquisa, ele foi representado por Itaú, Banco do Brasil e Porto Seguro. Por motivos óbvios, a gente não pode cobrir nem Itaú, nem Porto Seguro. A gente tem no nosso portfólio BTG, que é uma maneira aqui que a gente faz, né, para ter a exposição ao setor financeiro. Aliás, assim, o que eu sinto que o investidor, quando ele quer entrar no Brasil, ele procura setores cíclicos de qualidade. E o setor financeiro no Brasil e na América Latina, ele é de qualidade, porque tem uma rentabilidade do seu patrimônio interessante. Então, a gente acha interessante o setor financeiro. Banco do Brasil, a gente escreveu um relatório, uma pesquisa proprietária quantitativa, estudando o Factor Investing, né? Olhando os DNA das ações, né? Então, investimento em valor. Banco do Brasil foi uma das ações que tem mais valor esperado, porque ela tem um preço de lucro muito barato, abaixo de 4 vezes, e um dividend yield relativamente interessante. Então, acho que isso conversa bem com a pesquisa. Outros nomes assim que a gente tem, Suzano foi mencionada. Eu acho que Suzano é um bom zagueiro do portfólio. Preço de celulose começou a subir, né? Pegou o aumento agora na China, lá 580, 590 dólares. A gente tem também uma exposição em Petrobras, que a gente acha que é um dividend yield ao redor de 14, 15%. Petrobras saiu dos top 10 nessa pesquisa, mas a gente continua achando interessante quando você olha para 12 meses à frente. E eu acho que seria isso, assim, pensar uma carteira que é proteção por inflação, infraestrutura, qualidade cíclica, setor financeiro. Eu tenho, não foi entre as 10 mais votadas, mas eu acho interessante uma direcional, por exemplo, foi um dos setores mais votados, né, no top 5, entrou no top 5, e tem uma proteção de commodities. Commodities ainda, eles estão baratos quando eu comparo. A gente sempre pega assim, a gente gosta de olhar 360 graus ali a avaliação da bolsa. Eu comparo setores de mercados emergentes, como é que o Brasil se compara. Papel e celulose e petróleo são bem descontados versus outros players de mercados emergentes. Então, a gente acha interessante aqui. E se quiser colocar assim, um call mais de duration longa, de curva longa, um pouco mais de crescimento, a gente acha Hospitais Redditor uma alternativa interessante. Ele não foi também um dos 10 mais votados, mas eu, na minha alocação lá, concordando com o Vinícius, nosso analista de saúde e educação, a gente gosta também de Redditor. Bacana, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje, terminar com essas recomendações aqui do Gever. Queria, antes de concluir, agradecer novamente a participação dele aqui. Valeu!